todo um equilíbrio, porque tem pessoas que não vai aceitar assim o que você fala de cara, né? Porque você também tá aprendendo, a gente tá ressignificando. E foi exatamente isso, eu passava do jeito que ela entendia. E ela, assim, é uma pessoa muito indecisa, é uma pessoa que precisa caminhar para frente. E minha mãe tomou uma decisão nesse, acho que tem em torno de... Na semana que a gente terminou, a semana passada, ela virou e falou assim, olha, eu vou fazer uma viagem sozinha, eu vou viajar, coisa que ela nunca fez na vida, viajar sozinha, sabe? Você me impulsionou a isso, eu vejo você falando de decisão, eu vejo você falando como que você tem mudado, tudo acontecendo, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu sei que você está se tornando uma pessoa melhor. E eu quero ser assim, igual você. Aí eu olhei assim para ela e falei, mãe, pelo contrário, eu aprendo tanto com a senhora. Ela falou assim, não, eu quero ser igual a você, eu quero ser decidida. E a partir de hoje, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou tomar minhas próprias decisões. Eu achei isso, assim, fantástico. Talvez sem esse curso eu não teria palavras ou uma maneira para poder descrever para ela ou impulsionar ela. Primeiramente, isso aconteceu em mim. Então, eu falo, te agradeço muito, gratidão, que eu falo que é uma mudança incrível. Eu te falo, gente, eu não teria, se eu não tivesse passado por esse curso, talvez eu não tivesse aprendido tanto a me reestruturar, a crenças que eu tinha limitante, que eu falo que a gente tem que ressignificar. Então, foi exatamente isso. Uma mudança incrível. E agora é a gente, né, a seguir em frente e trazer os resultados, que isso vai acontecer dia a dia, isso está acontecendo e foi fantástico. Nossa, gratidão a todos, que eu, no fundo eu aprendi com cada um de vocês, cada um falava um pouco, cada um contava a sua experiência, o que estava vivenciando, e isso também ajuda muito, né? Então foi fantástico. Obrigado, Nalva. Se alguém mais puder falar alguma coisa aí, puder falar um pouquinho de qual foi a experiência do curso do MDM, só o tempo aqui de ajustar alguns detalhes aqui para a gente poder começar com a primeira aula. Mais uma pessoa que possa fazer esse depoimento. Késia, Lucas, o Geraldo, Charles. Lógico, como eu acabei de chegar, né? E a gente estava lá na gestão financeira, no curso de gestão financeira, então me perdoem o pequeno atraso. O que eu posso falar, né? A delícia da gente ter esse contato, de estar transbordando, ajudando pessoas a mudarem a gente está dentro de casa e atingindo centenas de pessoas e foram, assim, 40 dias e eu não tenho dúvida. Peguei o finalzinho da Edinalva, do que a Nalva estava passando, eu fico pensando o quanto nós estamos evoluindo como pessoas, como empresários, como negócio, e a reverberação que está tendo na comunidade, nas famílias, em outras pessoas. Então, assim, eu só tenho a agradecer a participação, o investimento que foi alto, né, do curso, e estamos transbordando para algumas, vamos chegar a mais de 100 pessoas, e vamos dizer assim, literalmente transbordando. E quanto mais a gente, eu acho assim, quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, e eu aprendo muito com todos vocês, cada vez mais. Então, estamos aí junto. Agradeço o Pedro por essa iniciativa, que não acredito que isso aqui... a gente está falando assim de uma transformação de tantas pessoas. Nós vamos sair dessa pandemia, vocês não vão reconhecer. Eu já não reconheço as pessoas que começaram o MDM e chegaram agora, e chegaram, né, ao fim. Eu já não reconheço. Já são pessoas assim completamente diferentes, a forma de se expressar, a forma de se comunicar. E assim, eu não gostaria até de ouvir resultados das pessoas que participaram. Diz resultado. O que você fez com a informação que você aprendeu? Né? Qual foi o resultado? Eu posso falar que eu dupliquei o meu faturamento das outras coisas que eu estava falando para algumas atitudes. Então, assim, quais são os resultados que vocês fizeram, que vocês trouxeram com relação ao aprendizado desse MDM? E seria fantástico de ouvir. Show de bola. Vamos no transcorrer das aulas aí, o pessoal vai colocando essas informações. Vamos ver se agora a gente consegue colocar a primeira aula lá. E vamos discutir. Só completando, né, Pedro? Claro. E desse curso,
quem sabe sai uns 7 dígitos aí, né? De uma ideia. Então, assim, vai todo mundo acompanhar isso aí, vamos ver. Sem dúvida, vamos para cima lá. Então vamos para a primeira aula lá, aula inaugural, então. E aí, essa é a aula inaugural do 4D. Seja bem-vindo, você que veio do Clube 459, você que é F10. Negócio aqui que eu estava assistindo uma aula com na velocidade. E você que ainda não fazia parte dessa... Pedro, cara. E aí, essa é a aula inaugural do 4D. Seja bem-vindo, você que veio do Clube 459, você que é F10K e você que ainda não fazia parte dessa grande família. Agora você faz parte. Esse 4D vai destravar sua cabeça, são 6 módulos. E essa aqui é a aula inaugural, antes da gente ir para o módulo 1. Vou te explicar algo. Se você tentar fazer algo sem ter o suporte emocional desse algo, você vai gastar mais tempo ou não vai conseguir. Eu vou mostrar rapidamente para você o porquê que as coisas são feitas em módulos. Tudo tem um processo, presta atenção. Esse aqui é um vale, ó. Parece um sorriso, né? Só que você tá de cá e o que você quer tá daqui. Ou você desce o vale e gasta anos fazendo isso, ou você faz uma ponte e vai mais rápido, tá? Não vou te explicar agora como faz a ponte, mas eu quero que você entenda que cada módulo é justamente pensado num método de fazer você construir pilares e os módulos e atravessar mais rápido. Você tem 120 anos de vida, no máximo, né? Não vai passar disso. Só que se você tivesse que descer aqui, o tempo descendo levaria uns 900 anos. Então não faz sentido. Você tá aqui, você às vezes nem consegue ver esse lado de cá. É porque sua mente não está criativa, sua mente não está desbloqueada. Então o que você tem que fazer? A gente precisa de desconstruir coisas da sua cabeça, implodir um prédio velho para fazer um novo. Acredite, você mora no Brasil ou é brasileiro, né, mora fora do país. Como o nosso país ainda é um país novo, e as construções do nosso país ainda são muito novas, o que acontece? Você ainda não fica ouvindo muito falar sobre derrubar prédios. Os prédios eles têm um limite na construção, eles não vão aguentar muito tempo. E aí o que acontece? Você vai para o módulo 1 agora, que chama implosão. Nesse módulo a gente vai começar a explodir coisas que não fazem sentido. Mas são coisas que eu acredito há tempos, é um prédio que a minha família construiu, vai ter que destruir. E eu quero que você tenha paciência nisso, quero que você faça as tarefas. Eu quero não, você tem que querer. Se você empenhar e fizer as tarefas, você vai destravar. Não tenta fazer tudo de uma vez só, senão não vai funcionar também, tá? As aulas são sempre curtas e elas sempre têm 3 pilares. Os 3 pilares uma aula express, uma aula rápida. Aquilo que você não sacou muito bem, você anota e você vai para o YouTube, vai para o Google, estuda um pouco mais, ou seja, ampliar, maximizar algum conhecimento ali, alguma pílula. E o terceiro é fazer tarefa. Se você fizer esses 3, você aprende. Pablo, tem alguma coisa por trás de estudo? Tem. Todos os dias. Tenta compartilhar, nem que seja com o seu filho pequeno. Mas tudo que você aprender, ensine os outros. Ou gravar uma live, ou compartilhar com um amigo, ou num grupo de WhatsApp. Não sei como você vai fazer. Mas se você puder transbordar isso na vida de outra pessoa, vai ser surreal, tá? Então nessas 30 aulas, 6 módulos e 5 aulas por módulo, você vai começar a ser desafiado a destravar essa parada. E eu vou marcar aqui, vou avisar para você, você vai receber por e-mail o dia da nossa mentoria. Que mentoria? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a aula e eu vou te dar a direção. Vai ser uma mentoria muito rápida, essa mentoria é para te dar direção e eu quero que você comentem no vídeo, a equipe de suporte vai ajudar você no que for preciso, mas é muito simples. Vai ter que abandonar algumas coisas e você vai ver isso aí nas próximas aulas, principalmente no módulo 2. Eu vou te falar a parada. Se você seguir certinho essa treta, não tem chance de dar errado. Não tenta voltar atrás nunca. Não tenta de forma nenhuma achar que isso não funciona. Só faça. Vá fazendo paulatinamente, degrau por degrau, que você vai ganhar maturidade. E aí, consequentemente, essa maturidade vai fazer você recepcionar uma frequência cerebral maior e vai fazer muito sentido porque você vai começar a bater seus primeiros etapas. Tamo junto, até depois do fim. Seja bem-vindo ao 4D. Parece que o Pedro desconectou, né? Deu uma travadinha lá. Ele já volta. É. A internet. Lá fiquei sabendo que tá chovendo granizo. Karina tá aí? Tô sim. Tá chovendo granizo aí? Choveu granizo hoje, chegou encomenda de 1 ano atrás. Ah, entendi.
Mas nós pegamos... Eu ouvi até o final da aula. Vocês ouviram também? Eu vou pegar tudo. Ah, show. Sim, sim, deu pra ouvir todo. Ô, Henrique, Henrique sou eu. isso. Chegou minha encomenda do ano passado. Meu Deus do céu, cerveja? Isso! Ela existe! Gente do céu! Vou provar hoje à noite. Amanhã eu trago revelações para o Brasil Gente, fazer as suas encomendas. Eu tô aqui do lado, ganhei de presente de aniversário e a minha não chegou aqui ainda. É que eu ganhei, é que a minha promessa chegou antes. É por estoque, assim, sabe? Por lote. O lote de 2022 chega para mim, né? Não, eu tenho que defender, ele vai chegar antes. Eu vou ajudá-lo a chegar antes, tá? Quer dizer, no caso, eu vou ajudar o Charles a entregar ela antes para você. Eu tive que comprar, eu fui no supermercado e comprei uma parecida pelo Charles, mas horrível. Karina, você tem que me ensinar como é que aumenta o nível de fé aí, porque a minha já tá 2 convenções aí, não chegou. Ou eu vou ter que passar o meu endereço para você, para ver se chega também. Receber por nós. Eu não ia falar da convenção do ano do Excess. Vou pular porque eu já superei essa fase. Ó, o papo ficou tão furado que o Pedro caiu de novo. Ó. Pois é. Isso é, Charles, tem isso é intriga cerveja da aí ainda? oposição. Voltou Tem aí, ó. cerveja E a gente ainda? aprendeu que não pode ter intriga e nem oposição. Vamos lá, Pedro. Eu já criei até o rótulo. Vocês estão ouvindo aí? Tamo. Joia. Beleza, eu vou deixar meu áudio, meu vídeo fechado para ver se diminui um pouquinho aí a questão da interferência. Vamos ver se facilita. O que vocês pegaram nessa primeira aula? O suporte emocional. Não sei se para todos, mas o áudio cortou bastante para mim, não ouvi quase nada. Vou conduzir enquanto ele está ali. O que vocês pegaram com relação à importância de ter o controle emocional, inteligência emocional, com relação a tudo que ele falou ali? O que fez sentido aí para vocês? A gente pode selecionar, né? Maria Alice, o que você pegou, o que fez sentido aí dessa aula inaugural? Ei, gente, boa noite. Eu não sei, ele não falou quase nada direito, então não Entendi. sei. Eu acho que o Cláudio pegou alguma coisa aí, Cláudio? Tudo bem, estou chegando agora, né? Não conhecia tudo, só o Charles, né? Então, eu acho que o emocional atrapalha bastante, né? Porque ele mexe com a gente lá num lugar que a gente não consegue pensar direito, né? O racional. Eu acho que o emocional é bom para outras coisas, né? Mas não quando você está tentando criar um projeto, está querendo fazer alguma coisa, empreender, né? Então o emocional pode te atrapalhar muito, né? É por aí. Excelente. Obrigado pela contribuição. Quem mais? Pegaram mais alguma coisa? O Lucas. Gente, pessoal, quem quiser falar, até para orientar, nós temos a mãozinha para levantar dentro do aplicativo que chama Raise Hand, que é Raise Hand. E aí a gente ordena as pessoas que estão falando. Manda lá, Lucas.
Cara, então, eu tinha começado o MDM, estava numa época assim, poxa, estava extremamente motivado, tá tudo certo, tô lendo o Milagre da Manhã, já tinha um mês que eu estava em prática, né, tinha colocado em prática isso, e eu estava indo dormir, né, por volta das 9h30, e acabou que eu comecei dormir por volta das 11, 11h30. E aí veio a questão, por conta da quarentena, né? Eu estudo em colégio público, e aí tem o sistema EAD do governo, que acabou me sobrecarregando demais. E aí tem o pessoal aqui da cidade, pela assistência, que acabou me sobrecarregando demais. E aí tem meus projetos pessoais que acabaram me sobrecarregando demais. E acabou que eu fui pesquisar e eu encontrei um termo chique em inglês, né? Porque sempre em inglês é mais legal de falar, mas ele se chama burnout, onde eu acabei me encontrando num esgotamento mental que trouxe para físico também. Então eu não conseguia mais regular meu sono, dormir cedo, e eu dormia por volta de 12 horas seguidas, não acordava com nenhum barulho, nenhum despertador, e não tinha força física alguma. E eu acabei me frustrando muito, porque eu queria voltar com aquela produtividade toda que eu tinha conseguido depois do Milagre da Manhã, quando comecei o MDM, e não conseguia voltar. Então eu percebi essa semana que eu não devo pensar que eu devo voltar a quem eu era, mas sim procurar ser alguém melhor. E esse primeiro módulo aí me fez enxergar que realmente eu devo procurar ser alguém melhor ao invés de procurar ser alguém que eu era antes de tudo isso ter acontecido. Você tem quantos anos, Lucas? Tenho 17. Parabéns. Ótimo. Tomar essa consciência aí e entender esse processo. Parabéns. Parabéns por se permitir. Muito bom. Pedro, você está aí só para a gente saber? Eu acho que o Pedro está com algum problema de internet lá para ele passar o próximo vídeo. Enquanto ele não está aqui, enquanto ele ainda... Quer dizer, acho que ele acabou de entrar. Tá entrando. Vamos ver se vai dar certo, né? Essa primeira parte, tranquilo? Vamos para a primeira aula, então? Bora. Nós vamos para a próxima aula lá. Aí a gente já discute ela. Deixa eu só entrar aqui primeiro no complemento. Módulo 1, então, aula 1. Implosão. E aí, tamo junto até depois do fim. Esse é o módulo 1. Nessa aula, a aula de implosão. O que é implosão? Explosão é explodir, sair para fora. Parece redundante, né? Mas no hebraico tem essa expressão de sair para fora, ou seja, tirar algo de dentro ou colocar para fora. Só que é o seguinte, a implosão é quando você pula para dentro. E na implosão, não tem como você ficar com dó das coisas. Não tem como você ficar com medo de coisas. Você vai ter que pôr tudo para derreter. Você vai notar uma coisa muito importante, que aquilo que precisa ser abalado tem que ser abalado, aquilo que precisa ser revelado tem que ser revelado. Então na implosão é quando eu ponho tanta pressão nas estruturas que elas vão ruir. Pablo, tem coisas que não vão ruir, essas não deveriam ter ruído mesmo e não vão ruir. Mas tudo que você tentar abalar na implosão vai cair. Então uma rocha, na hora da implosão, a base talvez não vai ruir, mas tudo que está acima dela vai cair. Por que implosão? Porque esse é o módulo 1 e nesse momento você vai ter que abrir mão de coisas que não estão funcionando. Presta atenção no que eu estou te falando. Você vai abrir mão de coisas que não estão funcionando. Por que abrir mão de coisas que não estão funcionando? Porque elas não dão resultado. E aí que tá. Essa implosão é uma fase que você precisa aceitar. Você vai anotar assim, ó, preciso aceitar. Primeiro eu preciso saber o que é aceitar e rejeitar. Anota aí. Saber, aceitar e rejeitar. Quando eu falo aceitar, não é aceitar, tipo, vou deixar do jeito que tá. É aceitar que tá errado. Então eu preciso saber, ou seja, conhecer o que tá travando. Eu preciso aceitar que isso tá, porque muitas pessoas falam, não, isso aí não é não, isso aí não tem nada a ver. Tem sim. E por último eu tenho que excluir.
Rejeitar, tirar. Eu sei que é difícil. Você nesse processo de mudança, muitas pessoas vão ficar falando assim pra você: ah, mas você tá diferente. Ah, você não sei o quê. A galera vai falar sempre, 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 sempre. Deixa eu te contar um segredo. Na implosão, quem não tiver na próxima construção vai cair junto. Às vezes você tem um amigo de infância que te cobra, tipo, ah, eu lembro de você, você não era assim na infância. Pois é. Seu amigo de infância, se ele te cobra ser como você era na infância, é porque ele está preso lá até hoje e não aceita você sair. Na implosão, tudo que não fizer parte da estrutura nova vai ter que cair. A base vai continuar a mesma, que é o solo. Mas tudo nós vamos jogar no chão. E dá trabalho. Dá trabalho porque tem que limpar isso. Primeiro, tem que gastar dinheiro com algo que você nem vai querer. Vou te dar um exemplo. Esses condomínios de luxo aí pelo Brasil afora, já tá numa leva, tipo, esses condomínios têm mais de 20 anos. O cara comprou uma casa por causa da posição do lote, derruba a casa. Existem casas que para derrubar custa 300 mil reais, só pra você ter uma ideia. O cara derruba, cobra para limpar, tirar todas as paradas lá que eles construíram e deixar o lote limpo. Tem casa que eles cobram 300 mil para derrubar. Olha que trem mais doido. Dá trabalho para derrubar também. Gasta tempo, gasta recurso, gasta muita coisa para derrubar também. Então a implosão é o seguinte, é o ato de pular para dentro. Essa parada que a gente vai fazer agora, ela é muito simples. Se você quiser, a gente consegue mais rápido. Se você não quiser, você vai tentar construir uma edificação nova com coisas velhas. Não vai funcionar. Não se constrói coisas novas sobre estruturas velhas. O que vai acontecer? Você vai ficar dando manutenção o tempo inteiro. E é isso que a gente não tem que fazer. Nesse processo de implosão, vai ter uma tarefa aí. E essa tarefa é identificar essas paradas que não fazem sentido na edificação nova. Vou te dar um exemplo. Você hoje é controlado pelos seus pais? Isso tem que implodir. Porque se eles continuarem no comando, vai ficar muito ruim para você. Você não vai ganhar sua maioridade, nem mental, nem racional, nem espiritual. Nesse processo de implosão, tem um religioso que manda e você te manipula e canaliza você para onde ele quer, ele vai ter que perder esse comando. Então, tudo que tiver, de fato, controlando você, esse controle vai fazer sua estrutura sempre ser menor do que, na verdade, ela deveria ser, saca? Então, presta atenção no que eu estou te explicando. Você vai fazer essa tarefa, vai respirar bem fundo, e algumas coisas você vai ter que pegar, colocar um dinamite e apertar. Não é igual do coiote, não. Dinamite é só colocar um cabo branco, um cabo que você acende aqui, ó, em poucos segundos, estoura uma dinamite. Eu sugiro que você pesquise para você ver uma dinamite explodindo. Tem que usar dinamite, tem que ser duro, tem que ser pontual, tem que ser abrupto. As pessoas não vão entender, mas tá tudo certo. Pablo, eu consigo implodir algo em silêncio? Não consegue. Ninguém derruba um prédio em silêncio. Esse processo é chamado de processo de desconstrução. Acabou o tempo dessa aula, sempre aulas curtas para você concluir todas. Eu não abro mão de você assistir todas as aulas. E você vai ter prazer, porque não são aulas longas, tá? Esse é o processo número 1 de implosão. Bora chorar agora, resolver isso aí. E até a próxima aula. Fechou? Tamo junto. E aí, o que vocês pegaram nessa de insight aí na primeira parte? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu só queria fazer um comentário que o Pablo fala para maiores de 18 anos. Essa parte de não ouvir os pais e tudo, e só fazer esse comentário. Ok, bem observado. Aqui, Mas você sabe... Diga. Não, Cláudio, vai lá. Então, eu já estou com mais de 60. Eu estou no grupo de risco, né? Então eu não tenho mais nem pai nem mãe para ficar mandando em mim, né? Mas eu acho assim, o que ele falou, a gente fala ele fala de explosão e de implosão, né? Explosão é quando você tem as coisas que você está botando a culpa nas coisas que estão fora. Mas, na realidade, as coisas que estão te atrapalhando estão dentro de você. Então, é por isso que é implosão. Né? É entrar para dentro e destruir aquela estrutura lá dentro que está te atrapalhando. Né? E é isso. Não ouvir as autoridades, né? Mas o problema não é da autoridade, o problema é meu. Por que eu tenho que atender essa tal autoridade que está me comandando? Né? Por aí. Destruir essa estrutura. Pedro caiu de novo. Muito bom. E alguém mais?
Cara, é realmente o que eu tinha dito antes aí dessa aula começar. É muito dessa visão que eu passei agora há pouco. Também queria acrescentar aqui da parte que fala de na implosão você vai ter que abandonar amigos, pessoas que não estão querendo ver com você, então a gente vai acabar, pelo menos eu assim, já comecei a perder alguns amigos, porque na implosão, não tem como fazer uma implosão sem fazer barulho, sem mudar o pensamento, Oi. e vou ter que deixar tudo para trás, algumas pessoas. Então, é isso. Realmente, quem a gente mais espera que esteja ao nosso lado, que são nossos amigos, que a gente convive durante todos os dias, conversamos durante todos os dias, são essas as pessoas, até a família, são essas pessoas que nós esperamos apoio, esperamos que alavanquem nossos negócios, nossos projetos, mas eles são os primeiros a apontar o dedo e dizer que está errado. Muito difícil, você não consegue contar em uma mão, nos dedos, quantos desses amigos eles estão ao seu lado. Que eles dizem que você não sai mais, você não bebe mais com eles, não paga aquela rodada com eles, ou não joga mais aquela noite de sexta, vira noite jogando com eles. É assim mesmo. Mas quando a gente entra nesse processo, encontramos amigos novos, assim como eu estou encontrando aqui, pessoas de idades diferentes, pensamentos diferentes, mas que estamos pelo mesmo propósito, que é encontrar o desenvolvimento pessoal. Então, eu acredito nisso aí que eu disse. O que vocês, com relação à parte quando ele fala você não consegue construir algo novo em uma estrutura velha? O que vocês entendem por isso? Valéria, o que você pode dizer para a gente aí? Não sei se eu sei explicar, eu sei que não faz sentido algum você construir algo novo em cima de algo que está detonado, que está atrapalhando. Você tem que tirar primeiro o lixo, o que deixou de ser o propósito, para construir um novo, né? É que nem ele deu exemplo, tem gente que paga caro para destruir uma casa, isso é 300 mil reais, para construir algo novo, para aproveitar a área, a localização do terreno. Né? Não tem como você fazer o... Na prática, na vida real, isso é uma metáfora do prédio. Na vida real, como que isso acontece? Quem pode dar um exemplo? Eu acho você tem que substituir. Você redefine um novo propósito, você tem uma nova meta, não tem como, principalmente se for antagônico, né? Então, quando você morrer, você vai me dar. O Luiz levantou a mão. Otávio, vou dar a palavra para o Luiz, depois você fala. Claro. Eu não tenho a mãozinha aqui, não sei porquê. Você está como co-host, não? Não. A mãozinha, ela está desativada. Ela não encontro ela também aqui. Eu também não encontro aqui. Estou buscando, não encontro. Eu também não. Galera, lá nos 3 pontinhos, vocês encontram a mãozinha. Quando está pelo computador, não. Somente pelo celular. Quando você está no computador, você pode clicar em cima do seu nome. Que aí você consegue levantar a mão. Perdão, encontrei aqui, galera. Tá, okay, deixa eu ver se funciona. Encontrei, tá nos 3 pontinhos também. Não, tá onde tem o nome dos participantes à direita aqui. Bem embaixo tá invite, mute e levantamento também. Luiz, você tem a palavra. Boa noite, pessoal. Então, eu vejo que muitas vezes, igual estou vendo aqui, que nós temos pessoas de várias faixas etárias, né? Então, pelo menos de 17 a 88, né, que acho que o Cláudio tem.
mas muitas vezes, né? 77, Luiz. Oita, errei por um. Então, às vezes, o caminho que nos trouxe até aqui, ele pode até ter sido útil, com certeza foi de alguma forma útil para nós, para nos ter trazido, estarmos até esse ponto que nós chegamos. Mas ele, às vezes, não é mais o suficiente para a gente alçar os voos que nós desejamos. Até porque, senão, talvez não estaríamos nem aqui assistindo uma aula dessa. E, às vezes, para dar esses voos novos, né, para a gente dar esse salto que a gente quer na vida da gente, que a gente quer buscar, cada um na sua área, a gente tem que, vamos dizer assim, não esquecer, mas temos que deletar, né, o que o Paulo chama de limpar, né, a base para a gente conseguir colocar novos conceitos, né, novas ideias, novas visões para a gente buscar vamos dizer, novas técnicas, né, vamos dizer assim, que a gente possa extrapolar o nosso potencial ao máximo dentro da nossa atividade fim, né, para alcançar o que a gente quer. E muitas vezes o que faz a gente ir até algum lugar e desbloquear é justamente nesses níveis emocionais inconscientes que controlam a gente, né? Que podem ser nossos pais, que a gente, quando ele está falando disso, não é no sentido de educação, é no sentido que os pais, quando fazem a educação deles, implantam coisas no inconscientes, né? Nossos, né? Alguns são pelas religiões, né? E assim vai. Então, a gente tem que identificar o que controla, né? Esse controle é o quê? O que me impede de alçar esse voo, que em vez de me levar, vamos dizer, para a coragem, para o amor, me leva no caminho do medo, que eu não consigo realizar aquilo que eu sou capaz de fazer. Bom, é isso. Excelente. Fez todo para mim, fez bastante sentido. Otávio, diga aí. Primeiro que eu achei aqui o levantar a mão, estou bastante feliz, né? Brincadeira. Mas pensando num exemplo prático, de desconstruir, de destruir uma estrutura antiga para construir uma nova, é quem, por exemplo, quer empreender e deseja um resultado financeiro, por exemplo, vamos pensar aqui que alguém quer empreender e tem o objetivo de ser milionário, mas ele critica os milionários. Isso é uma necessidade de destruição de estrutura antiga para construir uma estrutura nova. Porque isso vai impedir que ela alcance um resultado que, no fundo, ela não gosta, que ela afasta dela. Então, se eu critico quem tem dinheiro, se eu digo que a culpa do sofrimento dos pobres é do rico, se eu acredito que os ricos são corruptos, ou que construíram riqueza à custa de outras pessoas, e eu desejo ser rico, existe aí uma necessidade, por exemplo, nesse caso, de destruir uma estrutura mental antiga para construir uma estrutura mental nova. Esse seria um exemplo prático, Charles, que eu pensei aí quando você falou. Boa noite a todos. Posso falar, gente? Por favor, Ilka, fala para nós. Hoje eu tive justamente pensando sobre isso, essa questão dessa implosão. Eu venho num processo desde
de outubro para cá que eu venho tentando melhorar, tentando crescer. E aí eu não consigo. Por quê? Porque eu estava presa nos meus vícios emocionais, lá atrás, desde a minha infância, e que foram desbloqueados hoje. Eu descobri que a minha falta de foco, de procrastinação, era devido a vícios emocionais que eu tive lá na infância. Então, assim, a partir de agora, eu vou colocar para fora isso, eu vou realmente implodir, que é para poder eu crescer. A partir do momento que eu consegui entender que o meu... eu não estou conseguindo avançar, era por causa disso, aí já é um avanço aí muito grande, porque eu não entendi, meu Deus, porque eu começo e não termino, porque eu faço um curso e não termino. Então era justamente isso. Eu não focava, eu não me determinava, eu deixava as coisas para trás. E com essa consultoria que eu tive hoje, com esse desbloqueio que eu tive hoje, eu percebi que temos que deixar algumas coisas para trás, temos que ir adiante, né? Temos que ser focado mesmo, e algumas amizades têm que ser deixadas para trás para você avançar, para você crescer, certo? E é uma experiência própria, eu estou vivendo ela, medo de falar em público, tipo assim, 4, 6 pessoas eu falo tranquilamente, mas se pegar no microfone eu não consigo. Então, assim, foi tudo gerado na minha infância. E tudo isso acabou hoje. Acabou hoje. A partir do dia de hoje será uma nova vida, novo crescimento. Uma delas está falando hoje para você, já é um grande avanço. Obrigada, viu? Forte! Uhul! Parabéns! Cláudio, você que parabéns, viu? Parabéns, Alessandro. Não tenho dúvida. Esse é o primeiro passo de você se desafiar e estamos juntos. Estamos nesse processo aí até o fim. Estamos juntos até depois do fim, como diz o nosso querido Titi. Vamos, Cláudio, eu vou passar para você e aí para complementar, para fechar, e a gente passa para as perguntas, tá, pessoal? Não, só queria dar mais um pitaco, porque eu entendo muito bem essa questão da estrutura, porque eu sou arquiteto, né? Então, a estrutura, ela dá, a partir da estrutura, a gente dá a forma desse prédio, né? Então, se você quer fazer um prédio de uma forma diferente, essa estrutura vai te engessar, não vai conseguir, né, que você faça aquilo que você quer, porque aquela estrutura é como um esqueleto humano, né? Não dá para mudar muito depois. Mas trazendo isso para a gente, né? Essa estrutura interna da gente são aquelas crenças, né? Aquelas coisas, valores que a gente foi estabelecendo ao longo da vida, e aí parece que aquilo não muda nunca, né? Então, é isso que a Ilka está fazendo, né? Ela está pegando essas coisas várias que estavam engessadas e jogou para o lixo, né? E agora ela é outra pessoa, né? Só para dar um exemplo, assim, a gente não tem, às vezes, uma das crenças, vamos dizer assim, que a gente não pode dizer não, né? Eu agora acho que a pandemia me ajudou até um bocado a verificar o que é prioridade para mim. Então, eu tô largando uma opção de coisas que eu estava só assumindo porque eu não queria dizer não, né? Mas agora eu resolvi dizer não, então estou começando a quebrar um pouco essa estrutura, né? Não sei se eu consegui fazer toda essa implosão. Obrigado. Faz sentido, claro. Todo sentido. Cláudio, depois você dá uma olhadinha no seu microfone, porque a qualidade dele está muito ruim. Ele ficou bem... Tá todo mundo aqui meio dizendo, mas deve ser algum mau contato, alguma coisa assim. Depois você dá uma olhadinha aí. Pessoal, vamos passar para as perguntas e aí a gente discute mais aí dentro do grupo. Primeira pergunta. A implosão nada mais é do que a explosão interna, que precisa de cuidados e um autoestudo. Enquanto explosão é detonar para fora, implosão é detonar para dentro.
E quando se põe tanta pressão nas estruturas, que elas vão ruir. Aquilo que precisa ser abalado vai ser. Para construir um edifício novo, tem que fazer uma implosão para ruir com a antiga estrutura. Não se constrói coisas novas com estruturas velhas. Pense sobre isso e comente abaixo o que você acredita que vai acontecer na sua vida a partir dessas aulas. Ou seja, aqui ele quer antecipar, ele quer que você antecipe, tenha uma visão, porque cada um de vocês tem alguma coisa acontecendo na vida de vocês. O que é aquilo que você precisa, né, implodir? O que é o que você precisa destruir para que você possa construir algo novo? Segunda pergunta. Eu vou passar as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a uma delas, vocês abram o áudio aí, por favor, porque eu não estou conseguindo ver as mãozinhas, ok? Nesse momento da implosão, você terá que abrir mão de coisas, que é a segunda pergunta. Você terá que abrir mão de coisas que não estão funcionando, porque elas não dão resultado. Marque abaixo o quanto que você está disposto a pular para essa parada. Você tá, ou seja, aí eu dizer de 0 a 10, aqui é de 25 a 100%. O quanto você realmente está disposto a fazer isso. Isso é um processo de tomada de consciência. Seja o mais sincero com vocês mesmos no preenchimento disso aí. Nessa fase, terceira pergunta. Nessa fase, você precisa conhecer o que está travando e aceitar o que precisa rejeitar. Excluir da sua vida. Cite 3 coisas que estão te travando e impedir você de atingir esses seus resultados. Pergunta 4. Nesse processo de mudança, as pessoas vão dizer que você está diferente. Talvez vão te criticar. Mas tudo que não fizer parte da sua próxima construção, da construção nova, vai ter que cair. As coisas que não ruírem é porque não deveriam mesmo. Fazem parte da sua base. Cite 5 pessoas próximas que fazem parte do seu relacionamento, mas estão te travando e você vai ter que deixá-la aí. Pesado, né? Talvez aí seja uma... Gente, isso aqui ó, é muito importante, a tomada de consciência. E às vezes escrever, colocar na caneta, passar para tinta e passar para o papel, até às vezes a gente treme, fica nervoso. Pensa o seguinte, o primeiro passo é só a tomada de consciência. Você não tá deixando ela embora. Você não está nesse momento despedindo dela, ou você só está tomando consciência. Então tenha coragem e põe o nome aí. Se for difícil, põe o nome. Depois, você lida com relação ao que você vai fazer. Tomada de consciência. Quinta pergunta. O processo de desconstrução dá trabalho. Para derrubar tudo. Gasta energia e gasta recurso. Tem que usar dinamite, tem que ser duro, tem que fazer muito barulho. Então, identifique 5 paradas que não fazem sentido na construção nova, que você precisa implodir. Então, você identifica 5 paradas que não fazem sentido na construção nova. E aí você vai criar uma ação para cada uma delas. Pedro, você está aí de volta? Não. Ele tá e já caiu. Tá, tudo bem. Então, eu vou continuar. Alguma dúvida com relação a essas perguntas? Algum comentário para a gente passar para o próximo vídeo? Cadê o vídeo? Peraí. Só um minutinho. Opa. Tá aqui. Só um minutinho. Eu vou... Opa, cadê, gente? Deixa eu só ver de quem que é esse áudio aqui. Pronto, já tirei. Esse aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Sim. Maravilha. E aí, tamo junto. Segunda aula, hein? Já chegou na segunda aula, hein? Sempre vou te encher o saco que você tá fazendo as tarefas. Se não estiver fazendo, volta lá. Pablo, as tarefas eu não consigo fazer. Faz do seu jeito, mas não fica sem fazer. Não arruma desculpa, não fica pensando que você não dá
conta, faz do seu jeito, que você vai entender que tem uma metodologia por trás, e aí, quando você perceber, você está destravando e conseguindo fazer as coisas. Mas faça, não fique sem fazer. Nem fica nessa doideira de estar assistindo as aulas tudo de uma vez. Não funciona, se você precisa absorver, igual terra. Nessa aula nós vamos falar sobre o medo. Dos 11 livros que eu já publiquei, esse aqui é o Antimedo. É um best-seller. E eu vou falar algumas coisas sobre medo para você nessa aula de 5 minutos. Presta atenção. O que é o medo? O medo é um paralisador. Pode anotar. O medo é uma ilusão. Presta atenção que eu estou te explicando. É uma ilusão, é uma fantasia do seu cérebro. Pablo, a minha alma tem medo? Não. Meu cérebro tem? Sim. Fantasia. Qual que é a diferença de fantasia e uma edição de uma imagem? Seu córtex pré-frontal, ele faz o quê? Ele edita imagens, ele governa. Só que no seu córtex visual, ele acessa coisas que você já viu e viveu. Então o que é a treta? Por que é interessante que você tenha medo? Que você vai ser governado. Tá escrito aqui em letras garrafais na capa do livro, olha isso aqui, ó. 98% das pessoas estão paralisadas com medo e 2% dos invencíveis governam o planeta. O que é essa parada? Essa parada é muito simples. Esse livro aqui já está na 4ª edição e dessa vez veio o símbolo aqui da galera do Clube 459. É muito simples. Esses 98%, eles são dominados. Eu não sei se é seu caso, mas 2% estão governando. Quando eu chamo uma pessoa que não tem medo de invencível, eu estou sendo bem categórico. Existe o medo, que é fisiológico, esse não tem como controlar, tem como canalizar. Mas existe o medo emocional, que é o que não existe. Por que seu cérebro entende medo como medo? É um kit de sobrevivência que tem no cérebro. O cérebro ele não quer fazer muitas coisas diferentes, ele só quer sobreviver. Então vamos abrir uma empresa, seu cérebro fica com medo. Vamos conectar com a pessoa nova, ele fica com medo. Por que ele fica com medo? Porque vai gastar energia e vai experimentar coisas que ele ainda não sabe. Então ele vai perder um pouco do controle. Por que eu amo entrar em situações difíceis? Eu amo me envolver com pessoas bem complexas, eu amo fazer coisas fora do eixo. Tudo por quê? Para mostrar, amadurecer meu cérebro. Você vai anotar aí, preciso enfrentar aquilo que eu tenho medo para amadurecer meu cérebro. Então nesse primeiro módulo que a gente vai tirar algumas coisas fora, você tem que tirar seu medo fora. Presta atenção. Esse medo emocional, ele tem que ficar zerado. O seu medo fisiológico tem que ser canalizado. Tem as fases do medo e essas fases são interessantes. A última fase, a 5ª, quimicamente falando, é no hipotálamo. Ele fala assim, ó, se você vai lutar, desistir ou fugir. O que o hipotálamo aciona? Fuja. E é uma escolha sempre quando você ficar numa situação que você está amedrontado, né? Qual que é a tendência? Paralisar. 2ª, fugir. A 3ª é lutar. Aprenda uma coisa. Por que você tem que ser invencível? Porque aquele que nunca perdeu, ele está dentro de você. Então não faz sentido você ter medo. Não faz sentido você ter timidez. Não faz sentido você ficar nessa omissão, nessa passividade maluca. É só você avançar. Cair pra dentro. Então vai ter uma tarefinha aí muito simples de coisas que você tem medo de fazer e você vai começar a fazer para destravar e amadurecer seu cérebro. Porque eu falo pra você, você vai bater o dinheiro, você vai aprender a fazer isso. O que vai acontecer com você? Não vai acontecer. Se você quiser fazer algo e esse algo não funcionar, o que vai acontecer? É porque seu cérebro não está preparado para recepcionar isso. Então é muito importante essas aulas. Às vezes parece balela para alguns de vocês assistindo, mas para que isso? Quando você pegar uma tarefa e eu falar, faça isso, o seu cérebro vai falar, não faça, você não dá conta. Esse é um medo que está embutido lá, você nem sabe medir. A boa dica que eu te dou é, cai para dentro. Você que tem esse livro, leia esse livro e faça as tarefas. Eu não me submeto a nada, nenhum processo de ensino, sem colocar tarefas. Por quê? Porque eu sei que se não tiver tarefas, vai acontecer o quê? A pessoa não vai para ação, ela vai ficar só na elucubração. Fechou? Por favor, faça a tarefa todos os dias, tá bom? Tamo junto até depois do fim. Te vejo na próxima aula. É nóis! E aí, pessoal? Estava esperando, acho que o Pedro caiu de novo. Ele estava aí. E aí, o que vocês aprenderam, tiraram dessa aula? Gente, boa noite. Vou me manifestar aqui. Gente, essa palavra medo, para mim, é apaixonante. Eu vou completar aí, Adriana, não se preocupe.
A coisa mais sensacional é ser jovem. O jovem não tem medo. Ele vence porque não tem medo. E nós que já... eu estou dizendo todos que tem medo é porque viveram alguma situação. Ele falou uma coisa interessante. Eu conheço pessoas que, depois de muitos anos, diziam assim, dizem, né? Se eu tivesse a experiência que eu tenho, eu não me casaria. E são pessoas, teoricamente, são felizes no casamento. Eu fiz 50 anos de casado e 54, de 55 de conhecimento, se eu pudesse, faria tudo de novo. Porque realmente daria medo. Porque criar uma família, criar filhos, dar educação. O jovem enfrenta isso e as pessoas que já viveram costumam ter medo. Eu acho que se a gente eliminar o medo da nossa vida, nada vai nos segurar. Nós temos medo de nós mesmos, nós temos medo do que ele falou aí, que bate muito, que eu conheço. Toda vez que eu vejo, porque quando eu era jovem, eu entrei no empreendimento, eu tive uma pessoa que virou e falou para mim assim, você acredita que vai dar certo? Eu falei, acredito. Eu falei, então, ele falou comigo, então, estou contigo, vamos em frente. E não era para dar certo, mas deu certo porque eu não tive medo. Temos aí um arquiteto no grupo, eu estou vendo, muito prazer de ter um arquiteto. Os arquitetos têm uma capacidade enorme de ter uma visão futura, uma visão mais ampla do que nós, pobres mortais. Admiro muito. Eu tive uma lição de um grande arquiteto, ele falou comigo assim, a gente tem que amar a imperfeição. Então, eu queria completar, não queiramos ser perfeitos. O que ele falou, faça, mesmo que seja mal feito, é melhor que não feito. Ação, espantar o medo, porque nós somos capazes de coisas inimagináveis quando a gente não tem medo. E pode ter certeza, o universo conspira para quem tem... Não é ser temerário, não é fazer aventuras. A gente tem que estar focado eu diria, com temperança, você tem que ter prudência. Mas o medo é aquilo que eu considero que é aquilo que impede a gente de crescer, impede a gente de se lançar, impede a gente de reconhecer a própria capacidade, bloqueia a gente. Não é medo de... Eu não vou andar em cima de penhasco, nem pendurar em... Né, se eu fosse mais novo, a gente vê muito jovem aí se perdendo a vida, fazendo aventuras. Não é por aí, a coragem não é por aí. É esse medo interior que a gente tem até de enfrentar o sucesso, que talvez seja o maior medo das pessoas. Olha, amanhã eu tenho sucesso e eu vou ter que arcar com essa responsabilidade. Me inspira muito e eu estou acompanhando esse curso porque a mentoria ela tem uma espinha dorsal. Ela trabalha nosso interior. Essa implosão, ele falou, é correta. Não adianta fazer remendo se você não tiver uma boa base. A gente não prospera. Gratidão aí, Pedro, por mais esse presente e essa oportunidade de crescimento. Estou querendo aprender mais. Imagina, a gratidão é minha. Hoje me sabotaram da internet aqui, mas agora acho que eu consegui estabilizar de volta aqui. Gratidão ao Charles por poder conduzir aí, conseguir transmitir as aulas. Eu acho que foi bacana demais. Felizmente, eu acabei perdendo, né, o que foi sobre os assuntos,
mas tenho certeza de que tem pessoas incríveis aí na sala e outras que estão chegando junto com a gente agora também, que estão vindo aí para somar ainda mais e aumentar a nossa perspectiva e ponto de vista em relação a tudo que a gente tem aprendido e discorrido durante esse tempo, né? E poder transbordar e compartilhar ainda mais e crescermos e evoluirmos junto aí. Eu estou entrando, falando aí, eu vou comentando depois junto ali, porque como eu estou perdido, eu não sei o que foi falado. O meu pai foi o primeiro a falar agora da segunda aula, né? Com certeza tem mais alguém para falar sobre esse tema medo, né? A aula de agora foi medo. O que eu peguei sobre o medo ali, eu consegui assistir a aula, mas não consegui pegar os comentários, mas ele fala que o medo a gente vai ter, e uma das coisas que eu aprendi também é que o medo vai andar sempre com a gente, né? Ele faz parte de nós. E o que a gente precisa entender é que ele precisa ser um cãozinho de estimação. Você tem que pôr ele do lado, domesticar ele e comandar ele, né? Então, fazer o governo sobre ele. E aí ele traz sobre a questão da ilusão e da fantasia, né? Então, a gente cria muitas fantasias, muitas ilusões na nossa mente sobre aquilo que pode vir a acontecer. Eu dou um exemplo. O simples fato de você ir numa padaria, você pode criar inúmeras situações. Eu posso sair dali e um cachorro pode me morder. Eu posso ir para ali e achar uma lata de R$50. Eu posso ir para lá e ser atropelado. Eu posso ir lá e alguém me assaltar. Quer dizer, se você for parar e pensar, você abre um leque de opções, você abre inúmeras situações. Então, o que você precisa direcionar é o teu foco no ponto, naquilo que você quer. Aonde você foca é onde você tem resultado. Então, o medo vai fazer parte da tua vida sempre. Só que existem dois tipos de medo, o fisiológico e o emocional. O fisiológico é o que te dá a reação naquilo que você precisa fazer, que é instintivo do teu corpo. E o emocional é aquele que você precisa aprender a governar, a direcionar ele. Você pode até ter medo de algumas coisas. Eu vou citar o exemplo aqui, que foi a minha saída aqui de Curitiba para ir, né, lá na plataforma do Pablo. Então, o que acontece? Se eu fosse colocar toda a razão sobre aquilo, eu não teria feito. Agora, quando eu agi dizendo assim, cara, tem tal ponto, tal ponto, tal ponto, não é a questão de eu estar lá, mas a questão do autogoverno, de eu dizer para mim mesmo que aquilo que eu sou capaz de fazer, eu me submeto a realizar. Esse foi o ponto principal da minha ida a São Paulo, mais do que qualquer outra coisa. Então, o que eu enxergo dentro dessa perspectiva é trabalhe e não deixe com que o medo se sobressaia. E mesmo que se tiver com medo, vai e faça com medo mesmo, porque resultado cura, ação cura. Se eu até quero completar, mas alguém tem alguma coisa para falar? Só um comentário rápido, então. Sobre o medo, eu penso o seguinte. O medo existe. É um erro achar que pessoas corajosas não sentem medo. Elas sentem. A diferença é que elas têm superação. Então, ter consciência. O medo existe, ele faz parte da nossa estrutura. Então, 2, identificar qual que é a origem dele, se é emocional ou se é fisiológico. E 3, dominar. É simples. Tem que ter domínio do medo, né? Não, quando você reconhece uma limitação, e o medo ele é limitante, né? Reconhece uma limitação, e aí todo ser humano, 100% do ser humano, passa por isso. Então nós somos nivelados, todos são iguais. Não tem aquele que é mais medroso ou aquele que é mais corajoso. Existe aquele que tem o domínio da situação. Então, sobre o medo, eu penso em qualquer área da vida da gente, onde o medo muitas vezes tenta nos paralisar. O que a gente tem que fazer é enxergar a origem desse medo, se é fisiológico, né? A resposta também é fisiológica. Se é emocional, a resposta é emocional e tem que ter domínio e partir para cima. Espetacular, Gelson. Eu não sei se todos participam aqui da mesma organização que alguns participam, que é a EMO, e tem um áudio fantástico que eu escutei há
muito tempo atrás, logo que eu iniciei no negócio, é que se você tem medo de fazer determinada coisa para ser rico, você nunca vai ser. Mas se você ir lá com medo e fizer, você vai ser um rico medroso. E ser rico medroso não tem o menor problema. Se você tem medo de falar em público e ir lá falar com medo de falar em público, você vai ser um falastrão com medo de falar, mas você vai estar falando. Então, a administração do medo é o que faz todo o sentido. A gente pode ter medo, mas a gente tem que vencer ele todo dia. Eu não me lembro quem é o dono do áudio, mas o Otávio está aí na sala. Se ele puder dar nome aos bois, eu agradeceria. Enquanto ele não tá aí, eu não sei se ele tá lá com as meninas, né? É isso aí. Com relação ao medo, né? Eu pudesse ajudar um pouco ou contribuir um pouco, o que acontece? Vamos tomar consciência. Quais são as coisas? Nós vamos passar para as perguntas, né, Pedro? E a gente fecha com esse módulo hoje, tá? Vamos fechar hoje. Tivemos um desafio aí, mas a gente fecha daí. E o medo, ele, como a gente sempre diz, tá? Que sempre anda com a gente. Se vocês pudessem pensar, a própria Jane falou aqui, ó. Jane, ela falou assim, peço licença, não vou falar porque eu tenho medo de falar. O primeiro passo, lembrando, quem já participou comigo do Mastermind, os 5 emoções básicas, né? E entender a origem de cada uma dessas emoções. Não vou passar pelas 5, pela trama. Mas quem lembra da origem do medo? O que dá origem ao medo? A Nalva tá com o dedo no gatilho ali, ó. A crença. Pensamento? Não. A crença limitante? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, né? Quem falou isso não fui eu, né? Mais uma vez, eu trago só o Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional, e ele, nas pesquisas dele, ele é um PhD nesse termo, e ele traz, o conceito dele, que ele traz das 5 emoções básicas. Então, de acordo com ele, o medo está na origem, na falta do conhecimento. E aí vamos entender, tá na prática. Eu tenho medo de falar em público. Você tem medo realmente de falar em público? Se você fala, se está saindo palavras da sua boca, se você não tem nenhuma incapacidade física, o que te impede? Se você fala com a sua filha, se você fala com outras pessoas, se você fala com qualquer pessoa, tenho certeza que hoje você já falou com várias pessoas, Jane. Então, não é o medo de falar em público. De que é que você verdadeiramente tem medo? E aí eu não sei se você quer falar o que você verdadeiramente tem medo com relação a isso. E aí penso o seguinte, e aí eu convido cada um de vocês com os medos. Quais são esses medos? Eu não estou falando medo de barata, não estou falando medo de... Sejam mais profundos, né? Com relação a quais são os seus verdadeiros medos. Aí pensa em relacionamento, às vezes medo de separar, medo de fazer um convite, medo de convidar uma garota, medo de convidar um rapaz para sair, medo de pedir em casamento, medo de pedir demissão do emprego, medo de iniciar um novo projeto, medo de investir. Qual é o verdadeiro medo? Você não tem medo de investir, você não tem medo de iniciar um novo negócio. Você tem medo dele dar errado. E você não tem medo dele dar errado. Você tem medo das consequências dele dar errado. E o que essas consequências trazem para a sua vida? Talvez seja perder o emprego ou iniciar um negócio e perder o dinheiro, é botar a sua casa endividada e você não ter dinheiro para pagar para seus filhos, não ter comida. Então, se você for indo atrás da informação da origem do seu medo, você vai entender o seguinte. Olha como é que faz todo sentido, e aí se fizer sentido para vocês, com relação à falta de conhecimento. Se você tivesse um investimento para fazer, e você tem certeza que ele vai dar certo, você faria. Se você fosse começar um negócio, se você tivesse certeza, o conhecimento de que ele daria certo, você faria. Se você falasse em público e você tivesse certeza, eu não sei qual é o seu medo, medo do julgamento, medo do que as pessoas vão achar do que você vai falar, medo se elas vão rir, medo se você vai gaguejar.
você não tem medo de falar em público. Você tem medo da consequência do que você vai fazer, porque você desconhece o resultado. Se você tivesse certeza do que você fosse falar, e se aí o julgamento, ou seja o que for, tiver te dando medo, você tivesse certeza que você fosse falar e todo mundo fosse aplaudir, você não teria medo de falar. Então, a cura do medo está na busca do conhecimento e com todo o próprio antimedo, o próprio livro do Pablo que a gente já estudou diz, a ação cura o medo. Então, fazer cura o medo. O Emerson trouxe lá, dizendo, o profeta Oséias já dizia, meu povo sofre por falta de conhecimento, por medo. O maior medo que a gente tem é de falar em público, né? Complementando a fala do Charles. E o segundo, a maioria tem medo do sucesso. Tem medo de dar certo. Se eu ganhar muito dinheiro, o que eu vou fazer com isso? Se as pessoas começarem a me seguir, o quanto eu vou conseguir realmente trazer informação, né, continuar gerando informação e conhecimento para elas? Elas não têm medo do insucesso, elas têm medo do sucesso, que as coisas deem certo. E aí, por isso, fracassam naquilo que se propõe a fazer. A maioria das pessoas funcionam nesse processo. Então, quando você compreende que é muito mais do que isso, como o Charles já bem abrilhantou em relação a isso, é uma virada de chave incrível. E o que nós estamos fazendo aqui dentro disso daqui, o que nós já fizemos dentro do MDM, foi exatamente trazer essa clareza, trazer esse discernimento, essa visão do quanto nós podemos transbordar na vida das pessoas. Você não imagina o quanto a tua história pode impactar a vida de outros. Então, gente, quando vocês tiverem que falar alguma coisa, falem, porque a tua história pode curar a vida da outra pessoa. A tua história é única. Você é único. Então, não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de compartilhar e de se expor. Eu vou passar a palavra lá para o Eduardo, acho que tinha levantado a mão ali, que apareceu aqui para mim. E aí, acho que o Charles, se o Charles conseguir ler as perguntas para nós lá, só para terminar com acabando. Perfeito. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. E vendo aí, muito sentido em tudo que foi falado, desde o seu Geraldo até o Pedro agora, né? E o quanto desses medos não são apenas projeções negativas, né? Ou até mesmo positivas, como o Pedro trouxe agora. E lembra muito daquela alegoria lá da Caverna de Platão, que foi até compartilhada esses dias. São apenas projeções, são fantasias negativas e bloqueios emocionais em muitos casos também. Então, se o pessoal nós mesmos, né? Tivermos mais inteligência, mais preparo, mais conhecimento, mais entendimento para poder fazer esses filtros, o quanto dessas amarras que a gente não consegue se desprender e seguir, né, melhor. Show. Você quer ler as perguntas para nós lá, Charles? Agora, primeira pergunta, tarefa. Quais são os 3 drivers citados nessa aula sobre perda? Opa, não. Esse não, é outro. Seu cérebro tem medo porque não quer gastar energia, mas ele precisa absorver igual a Terra. E fazer tarefas vai destravar tudo. Faça uma coisa nova todos os dias durante os próximos 7 dias para que você treine o seu cérebro. Isso a gente sempre fala, né? De criação de novas trilhas neurais. Seja qualquer coisa. Isso aí pode ser estudar algo novo, um tema novo. Isso é o que me mata, porque eu estou sempre fazendo uma coisa nova. 2. Comente o que você entendeu pela expressão. O medo é um paralisador. É uma ilusão, uma fantasia do seu cérebro. Trazer consciência aí do que você entende por isso. Terceira pergunta. Qual é a diferença entre a fantasia e a edição de uma imagem? Explique com as suas palavras.
Isso aí, alguém tem dúvida com relação a essa pergunta? Porque ele explicou isso bem no vídeo. A Maria Alice levantou a mão ali. Pode falar, Maria Alice. Eu falei que eu não entendi a pergunta. Tá. Quando ele fala sobre a fantasia e a edição de uma imagem, é porque é o seguinte, quando você imagina alguma coisa, você pensa em filme de ficção científica, pensa aí em alguma coisa que você possa imaginar, um alienígena, uma coisa simples. Você está criando uma imagem. Só que a sua criação da imagem, ela está vindo de uma referência que você já teve. Então, quando você realmente imagina alguma coisa, e imagina é algo que você não tem uma referência, é algo que você cria a partir de outras referências. E a outra é a edição de uma imagem, que é um pouco do que o Pedro disse. Você se visualiza, você não está fantasiando. Vou trazer, eu não quero trazer isso não, porque vai virar um trauma aqui, mas você pega vou trazer, né? Porque vocês já têm maturidade aí para lidar com isso. Pensa no vírus. Só assim, peraí, eu vou no supermercado. Eu acho que todo mundo já passou por isso, eu pelo menos já passei. Você chega ali, você já olha para aquelas coisas, as gôndolas ali. Para quem botou a mão ali? Será que alguém espirrou aqui perto? E o vírus está ali. Aí você pega o negócio, você não sabe pegar o álcool gel, você pega o álcool gel, você começa a visualizar todo aquele processo, aí você põe no carrinho. Quantas pessoas pegaram o carrinho? E esse carrinho você põe no carro. Quanto tempo o vírus dura em cada superfície? E você começa a criar, visualizar coisas reais, e você começa a ativar medos. Então, e a outra coisa são fantasias. Ah, eu tenho medo do escuro. Ah, eu tenho medo de bicho-papão. Né? Barata. Não, barata é real, né? Fez sentido? Marelis, né? Então tá. Tem a 4 e a 5 lá. Isso. Quarta. O que acontece com 98% das pessoas que são paralisadas pelo medo? E a gente pode postar o livro, né, Pedro? A gente tem o PDF do livro, a gente posta lá no grupo. Para quem não participou no MDM, tem acesso ao antimedo, que é bem legal. E a última pergunta é: existe o medo fisiológico, que não tem como controlar, e o medo emocional, que não existe, é uma fantasia. Funciona como um kit de sobrevivência que você tem no cérebro. Ele só quer sobreviver. Esse medo emocional tem que ser zerado, tirado fora, e o medo fisiológico tem que ser canalizado. Faça duas coisas novas que você acredita que o seu cérebro perderá um pouco do controle e vai zerar o medo emocional. A dica aí dele. Se você tem medo de ser criticado, faça algo bem ridículo para perder esse medo. Enfrente situações que estejam te amedrontando para amadurecer o seu cérebro. Depois conte abaixo como foi a sua experiência. Eu consigo ver até a Karina aqui nessa resposta aqui. Mas acho que ela... acho que ela nem tá aí. Nem ouviu falando. Legal, gente. Essas são as 5 perguntas. Ouvi, tô bebendo. Que show. Hoje tivemos uns pequenos desafios aí para a gente poder transmitir, mas a gente tem pessoas fantásticas aí na sala que deram conta aí do recado e transmitiram. Gratidão aí, Charles, por poder conduzir. O Rodrigo também tinha se disposto ali, mas aí a conexão foi mais rápida ali com o Charles. Gratidão aí, Rodrigo, também, né, por estar à disposição para poder fazer a transmissão ali. O Eduardo também me chamou aqui no Messenger, mas já foi encabeçado ali. Amanhã a gente retoma, então, a gente faz a aula 3, 4 e 5. Tudo bem para vocês? A gente começar 15 para as 10? Ó, a gente era para terminar às 11 e acabamos terminando 11h22, né? É porque, assim, acaba tendo muito assunto, né? Muita informação. Então, vamos começar 15 para as 10 e vamos tentar realmente fechar às 11 horas para não se estender muito, né? Hoje foi um pouquinho mais por causa desses desafios. Eu digo para vocês, assim, que mesmo vocês que estão aqui pela primeira vez e os que já estão há mais tempo, eu sugiro que, se cada um trouxer mais uma pessoa
né, o quanto a gente pode transbordar na vida dessas pessoas através disso que a gente está fazendo aqui. Realmente a intenção aqui é de compartilhar e de viver as experiências. Como eu postei no grupo também, o ponto de vista de vocês, independente do que você imagina, se é besteira ou se é bobeira, está na tua cabeça. Coloque para fora, porque isso pode fazer diferença para uma pessoa ou para várias pessoas. Então, isso pode dar um insight, pode vir muita coisa boa para que a gente possa, através dessa partilha. Então, não tenha medo de abrir o áudio, de colocar para fora aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, o que você está com dificuldade. A intenção é exatamente essa. O grupo também que a gente está lá, está para poder sanar essas dúvidas. Então, as dúvidas que ficaram aqui, que não foram sanadas, ou que às vezes você tem alguma dificuldade em falar, mas vai se desafiando para estar com o vídeo aberto, ou, né, para falar também nas próximas aulas. Mas se tiver, não conseguir colocar aqui, coloque no grupo, né? Nós temos pessoas ali fantásticas, com conhecimento vasto, né, que podem realmente colaborar e orientar sobre essas questões, né? Então, a gente está aqui realmente para um pegar na mão do outro. Imagine, né, vários barbantes, e um sozinho, se você pegar e puxar, você arrebenta. Mas quando você colocar aí, hoje nós estamos em 31 na sala, se você colocar 31 e dar uma torcida e tentar arrebentar, não arrebenta. Então, é isso que a gente está construindo aqui. É essa solidez, é essa robustez em relação ao que a gente está discorrendo e transbordando aqui um na vida do outro. Então, vamos colaborar com a gente, vamos colocar isso para fora, independente do que está aí. A gente está aqui realmente para poder somar um com os outros. Então, eu só posso agradecer, né, novamente o Charles aí pela condução e por todos vocês por estarem presentes aqui, porque isso aqui só faz sentido se vocês estiverem aí, né? Eu poderia perfeitamente pegar esse curso e estudar sozinho. Não quero ser demagogo, mas eu tenho uma inteligência suficiente para poder digerir todo esse conteúdo, mas com vocês aqui eu cresço muito mais, né? Então, realmente, é essa partilha que a gente está aqui com essa intenção da gente poder crescer e evoluir junto. E aquilo que eu puder contribuir, e tenho certeza que vários outros que estão aí na sala também têm muito por contribuir, né? Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Oséias, que está ali também, o pouco que eu conversei, de uma experiência assim incrível. Tenho certeza que vai agregar muito, né, para nós aí, assim como outros também que eu conversei no particular, a Karen, que vem junto com a gente, mas tem a questão do filho, a Fernanda, que acabou saindo um pouquinho antes, a Ilka, que a gente já vem conversando no WhatsApp ali, eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente, né, e todos os outros que já estão aí junto com a gente, está chegando agora o Eurides, a Rosimar, o Cláudio, enfim, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer para nós poder partilhar e estarmos juntos nessa caminhada aí. Beleza? Passo a palavra para vocês e aí a gente termina aqui. Se vocês quiserem abrir os vídeos aí para a gente poder tirar uma foto. Já tirei as fotos e já coloquei no grupo. A gente já disse, quem tem que estar preparado, tem que estar preparado sempre. Mas eu tiro outras fotos. Isso, agora o pessoal vai abrir os vídeos ali. Já tirei uma, e agora tem que tirar da outra, peraí. Tem que tirar mais de uma, né? Porque são várias páginas, olha que bacana. Sim, sim, hoje nós estamos aí. Vamos fazer o desafio, vamos ver se a gente consegue trazer mais um aí, né? Para ouvir isso, para partilhar dessas informações, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E nós estamos só no começo. Pedro, posso Oi, compartilhar Karina. um negócio? Claro, fique à vontade. Eu precisava que você liberasse de compartilhar a imagem. Como assim? Tá aqui que tá vetado de compartilhar a imagem. Para você, da tua imagem? Não, o anfitrião desabilitou compartilhamento de imagem. Eu acho que você quer dizer para
para compartilhar alguma coisa no WhatsApp lá, do compartilhamento de tela, né? Aqui não, aqui mesmo no Zoom. Nós estamos te vendo aí. Pelo menos sua testa aí. Agora estamos te vendo aí. Só se for alguma configuração, mas está tudo liberado. Ah, você quer compartilhar a tela lá. Isso. Chegou, ele existe, encantada. Gente, excelente. Façam seus pedidos, vale a pena, tá? A tal da cerveja encantada, que até agora eu não vi ainda. Existe, cara, ela é boa. Vale a pena. Obrigada, Charles, pelo presente. Excelente. Quem quiser vir, tem aqui. Pode vir aqui pegar direto na chopeira. Tá lá em Belzonte. Ah, não é Belzonte, né? Aí é Nova Lima, né? Nova Lima. Gente, foi bom demais. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, né? Tenham uma excelente noite. Aproveitem bastante o dia amanhã. E amanhã, então, 15 para as 10, a gente se encontra aí e vamos para cima. Tá bom? Um abraço. Eu peguei muito no pé para ela chegar. Tinha que dizer para vocês que ela chegou, né? Ela existe. Mas deixa lá o mito do rótulo. É invisível, mas existe. Show. Um abraço, gente. Tchau, galera. Beijo para vocês. Beijo.